Vamos fazer alguns comentários sobre essa máquina aí de Moore, tá? Do Pac-Man. Então, eu já tenho um código aqui pronto. É um código descrito com 2 blocos always, né? Um vai ser o bloco combinacional, responsável pela definição das saídas, e um outro vai ser um bloco, o bloco sequencial em si, que é o bloco, né, sensível ao clock, que vai definir aí o estado, tá? que a minha máquina se encontra. Aqui eu defini saídas, tá, pessoal? Eu defini 3 saídas: vagar, perseguir e fugir. Só que eu defini ela como um único vetor de 3 bits, ó, chamei de saída, tá? E aí eu disse aqui, ó, fiz essa definição aqui, ó, se for 001 é vagar, se for 010, né, que é 2, é fugir. E se for 100 é perseguir, né, que é 4. Então, eu criei essas saídas aí, embora não fosse necessário, né? Bastava eu monitorar com o init signal spy os estados, como aliás eu estou fazendo, tá? Então, se a gente for lá no test bench, vocês vão ver que eu tenho a macro signal spy, init signal spy, rodando aí e monitorando justamente o estado atual. Depois eu vou explicar com mais detalhes como que essa diretiva funciona, tá? Então, vamos voltar no código um pouquinho. Então, pessoal, 2 blocos always, né? Um define a parte combinacional, que é a saída. Como é uma máquina de Moore, as minhas saídas dependem única e exclusivamente do estado. Então, eu fiz um case testando cada estado. Se está no estado vagando, a saída é 1. Saída 1 é vagar, né? Se está no estado fugindo, a saída é 2. 2 é fugir. Se é perseguindo, a saída é 4. 4 é perseguir. Default, porque eu tenho 4 possibilidades, né? Porque o meu estado tem 2 bits. Então, para não inferir lets, eu preciso varrer todas as possibilidades. Então, como eu só tenho 3 dentro de 4, eu preciso usar o default, né, para não ter essa geração de lets aí. Então, no meu caso default, o fantasminha fica vagando, tá? Então eu defini isso vagando. Poderia ter definido qualquer outro estado, tá, pessoal? Porque isso não está definido rigidamente aqui no meu diagrama de estados, tá? Então eu fiz dessa forma aí. Depois, no nosso bloco sequencial em si que define o próximo estado, a gente tem aqui, né, um always sensível ao clock. Tá? No caso aqui também sensível ao reset, então significa dizer que o meu reset é assíncrono, tá? Porque tendo o reset ou tendo o clock, eu executo o que está aqui dentro. Então o meu circuito funciona, esse bloco aqui dentro. Então, eu não dependo de clock para resetar. Se eu não dependo de clock para resetar, o meu reset é assíncrono. E aí aqui vem a questão da lógica de prioridade. Então, olha lá. De novo, eu tenho 2 entradas, né? Que é ver e blue. E percebam que elas são independentes, né? E eu coloquei nos arcos aqui o teste de apenas uma delas. Então, se elas são independentes, blue e ver podem acontecer ao mesmo tempo. Poxa, professor, mas se blue e ver acontecer ao mesmo tempo, olhando para o seu diagrama, olhem aqui no PDF. Então, olhando aqui, ó, no meu diagrama, né? Eu posso ter esse arco ou eu posso ter esse arco. Poxa, mas o diagrama de estado não pode ir para 2 estados diferentes ao mesmo tempo. Ele vai para um ou ele vai para outro, né? A minha máquina de estado ela não pode estar em 2 estados ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então o que vai acontecer?
Como não foi definida exatamente essa condição pelo diagrama de estados, vai ficar a cargo do programador. Então, no meu caso, eu fiz um fantasminha medroso. Ou seja, se ele está vendo, né, mas se está blue, ele vai fugir. Como que isso está definido no meu código? Então, olha lá, o primeiro case, né, eu estou no case vagando, que é justamente esse cara, ó, eu estou aqui no estado vagando, né, e aí o que eu tenho? Se not ver. Então, se not ver é esse arco aqui, ó, se not ver, ele fica no próprio estado vagando. Então, se not ver, ele fica no estado vagando. Beleza, então a prioridade é o fantasminha vagabundo, vamos dizer assim, tá? Que ele prefere ficar vagando, tá? Mas se ele não tá vendo, é isso mesmo que ele tinha que fazer. Depois, quem que vai ter a segunda prioridade? Blue. Porque eu fiz um else if blue. Então, se ele não está vendo, isso daqui é executado. E ele continua vagando. Agora, e se ele está vendo? Se ele estiver vendo o Pac-Man, isso daqui não será executado. E ele vai checar o segundo. Só que aí o segundo eu não checo se ele está vendo. Eu checo se está blue. Então, se está blue, o que ele faz? Vai para o estado fugindo. Então, a minha primeira prioridade é essa daqui, ó. Ele atende isso daqui primeiro. Tá ok? Aí depois eu faço um outro else, né? E aí faço mais checagens. Aí eu vou para o perseguindo. Então esse else, ele estaria me garantindo o quê? Se está vendo, né? Então se o está vendo, né? Ele vai para perseguindo. Tá ok? Então essa foi a minha prioridade. Eu poderia modificar isso daqui. Se nós formos para o Model Sim, a gente vai ver exatamente isso daí, tá? Deixa eu só tentar botar a lupa aqui para ficar um pouco melhor. Engraçado, a lupa não está funcionando. Por quê? Não vai. A lupa não está funcionando, pessoal. Então, acredito que deva estar dando para ver aqui, até porque eu também vou exportar o vídeo com uma qualidade maior. Mas então, olha só, eu selecionei aqui uma faixa temporal ao entorno do 200 nano, tá? Então, eu botei as duas barras amarelas aqui justamente para verificar isso daí. Por que eu botei aqui? Porque, olha lá, aqui, ó, tanto ver quanto blue estão em 1. Tá? Então, eu quero justamente checar qual que vai ser a atitude do fantasminha ao estar vendo o Pac-Man, mas o fantasminha estando blue, ou seja, estando vulnerável. E aqui eu deixei o clock, ou seja, nesse ponto aqui, exatamente em 200 nanosegundos, nós temos um clock. Em 200 não, desculpa pessoal, aqui está em torno de 175 nanosegundos, nós temos uma borda de subida de clock. E aí então o meu estado vai mudar. Tá? O meu estado vai mudar porque no outro clock eu tinha entradas diferentes. Eu tinha ver em 0 e blue em 1. Então aí ele estava no estado outro qualquer. Tá? Então qual que vai ser o estado que ele vai agora? Então olha lá, ele mudou para o estado 010. Tá? Quem é o estado 010? O estado 010 é 2, que é desculpa, ali é a saída. Então a saída 010 é fugir. Tá? Então esse 010 que eu estou monitorando aqui é a saída 010 fugir. Então
eu mostro aqui que a minha prioridade está funcionando. Então, se ele está vendo, mas ele está vulnerável, ele vai para fugir. Tá? Cujo estado atual, que eu estou monitorando pelo Init Signal Spy, é 1. Então, vamos voltar lá para ver se o estado atual 1 é fugir. Então, o estado atual 1 ó, é fugir. Tá? Então, está mostrado aí a lógica de prioridade. É claro que tem outras prioridades que vocês podem identificar aí, né, em outras situações, estando em estados diferentes, né, a gente sempre vai ter que tomar uma prioridade. Ó. Por quê? Porque eu deixei em aberto, eu só estou testando uma das entradas, onde essas entradas são independentes. Então, se eu estou no estado vagando, a questão da prioridade é entre ver e blue, né, se ele vai para o estado fugindo ou se ele vai para o estado perseguindo. Agora, se eu estou no estado fugindo, tá? De novo, eu vou ter prioridades entre blue e ver, né? Ou seja, ele pode voltar para vagar, ou ele pode ir para perseguindo, ou ele pode se manter em fugindo. Agora, o que ele vai fazer primeiro, dependendo das entradas? Vai depender da prioridade que for descrita aí. Pelo diagrama, isso não está feito. Tá? Professor, como que poderia, pelo diagrama, ser definido a prioridade? Tá? Então, como que eu poderia, pelo diagrama, amarrar isso daí para que todo mundo tivesse que chegar no mesmo resultado? Ou seja, não vai deixar o diagrama aberto desse jeito. Então, como as entradas são independentes, o que eu poderia fazer é criar lógicas entre blue e ver. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu poderia fazer? Não, esse aqui não. Esse aqui. O que eu poderia fazer aqui, ó? Ao invés de fazer blue, apenas blue, eu poderia fazer blue and, né? Not ver. Não, desculpa. Ver. Blue and ver. Nesse arco. E nesse arco daqui, para ele mudar ali para o estado perseguindo. Então, pelo estado perseguindo é ver and not blue. Tá? Então, nesse arco, eu teria isso daqui. Então, percebam que agora eu tenho duas variáveis, eu continuo, né, tendo as duas variáveis independentes de entrada, ver e blue, mas aí para amarrar a descrição, para todo mundo ter o mesmo comportamento, independendo da ordem que eu descrever o teste das entradas, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma expressão lógica entre as entradas, que vai me retornar um valor único, né, ou 0 ou 1. Então aí eu amarro isso daí. É claro que aí eu vou ter que fazer em todos os arcos uma lógica entre as duas, né? Isso aí vai me garantir um valor correto. Por quê, professor? Ora, as duas variáveis são independentes, tá? Só que olha lá, blue e ver podem estar verdadeiras ao mesmo tempo? Podem. Só que aí essa expressão lógica garante isso daqui, ó, que ele vai vir para cá. Se blue e ver tiverem em um ao mesmo tempo, ele não vai poder vir mais para cá, porque agora eu estou testando ver and not blue. Então agora eu estou transformando aí essas duas entradas que são independentes, né? Estou fazendo uma associação lógica entre elas, transformando elas em mutuamente excludentes. Então agora os meus arcos aqui,
né, os meus caminhos, eles estão mutuamente excludentes. Então não tem como eu ter essa ambiguidade mais. Voltando aqui no test bench, só para a gente discutir um pouco o init, sig, não spy, né, e o test bench em si. Então, lembrando, o test bench não tem interfaces, né, não tem entradas nem saídas, ele é uma coisa intangível, apenas um teste. Ele encapsula o nosso circuito. Geralmente nós chamamos esse circuito de DUT, né, Device Under Test, onde eu passo as ligações. Lembrando que eu posso passar as ligações pela ordem ou, como eu prefiro, pelos nomes, né? Então aqui eu faço, por exemplo, ponto blue. Esse blue aqui é o que está definido no circuito. E esse blue aqui é esse blue daqui, ó. Tá? Ou seja, eu estou passando as conexões. É como se eu tivesse ligando fios, né? Esse cara aqui com esse cara aqui, né? No meu pino, que é esse cara aqui. E assim eu faço para todos. Ah, professor, posso usar nomes diferentes? Posso. Eu poderia ter chamado aqui de laranja, tá? E aqui também de laranja. Mas não faz sentido. Já que eu vou conectar um sinal num pino, é interessante que eu chame esse sinal com o mesmo nome do meu pino, tá? Fica mais fácil, depois até de eu lembrar na hora de fazer as conexões. Estou criando um bloco initial para definir o estado inicial dos meus sinais. Tá? Isso é de praxe. Geralmente aqui eu já faço o meu reset. Então olha lá. No tempo 0 o clock recebe 0 e reset recebe 1. Após 5 unidades de tempo, o meu reset recebe 0. E aí vai continuar em 0 o resto da vida, porque eu não vou resetar ele mais. Mas eu poderia. Tá? Mas então aqui está um bloco definindo os valores iniciais. E aí depois eu faço um bloco always, tá? Que vem até aqui, ó, até esse end. Percebam que ele é sensível à borda de descida do clock. Pô, professor, mas o seu circuito lá, ó, ele não é sensível à borda de subida do clock? Por que aqui no test bench você está fazendo a borda de descida? É só para sincronizar as coisas. Eu quero que os meus sinais, eles mudem durante a borda de descida do clock. Porque aí eu garanto que eu não tenho entradas de flip-flops mudando juntamente com a borda de subida, no caso positiva, né, a borda de subida, que os meus flip-flops são sensíveis. Ou seja, aí a gente vai ver lá quando a gente falar de temporização que eu tenho problemas com isso daí. Tenho problemas lógicos, tenho problemas de metastabilidade, né? Eu não posso ter a entrada de um flip-flop, de um registro, mudando junto com o clock. Na verdade, até existe uma janela temporal que eu tenho que respeitar para eu garantir que eu não tenha problemas lógicos. Então, por isso que todos os sinais, né, estão mudando. Ó, todos os meus sinais aqui, ó, eles vão mudar juntamente com bordas de descida de clock. Tá? Então, nas bordas de descida, as coisas acontecem. Tá? Sempre nas bordas de descida. E aí, esse sinal vai se manter estável até uma borda de subida. E aí, na borda de subida, a minha máquina de estado toma as decisões de ir para o estado que tiver que ir, de acordo com a minha descrição. Tá? Lembrando que aqui eu também estou usando o aleatório novamente, né? Mas eu já falei com vocês, essa não é uma boa forma de eu checar circuitos. Porque senão eu vou ter que ficar checando manualmente. O ideal é sempre eu ter um benchmark, né? E fazer um teste repetitível, né? Repetível, né? Um teste que depois o computador possa comparar com um benchmark. Se eu estou usando aleatório, eu não vou poder ter um benchmark, né? Porque toda vez que eu rodar esse teste, em tese ele será diferente. E aí, por último, eu estou usando aqui o init signal spy. Então, só para explicar como que essa diretiva funciona. Apesar de que vocês podem achar aí na internet facilmente, aí se você digitar init signal spy. Então, basicamente, ela aceita 3 parâmetros, né? 2 strings e na verdade, isso aqui é um inteiro aí, que poderia ser um booleano, né? Que é só para
verbose. É só esse 1 aqui, até vou começar por ele, que é mais simples. Então, se eu puser 0 aqui, que é o padrão, se a diretiva conseguir funcionar e copiar o valor estado atual na variável que a gente definiu estado atual, ele não fala nada. Esse é o padrão, que é o 0. Se eu puser 1, mesmo se tudo der certo, ele avisa ainda no terminal do Model Sim, ele fala, olha, consegui funcionar. Tá? Se eu não puser o verbose, se eu puser 0 aqui, ele só vai avisar alguma coisa no terminal se ele não funcionar. Tá? Mas eu prefiro deixar 1, né? Já é costume, tá? Não tem nada demais deixar 0 também, já que funcionou, para que eu quero saber se funcionou ou não funcionou? Ele vai funcionar, vai copiar, eu vou ver a forma de onda lá. Tá? Então, esse parâmetro aqui não tem muita importância. Esses outros dois, sim. Então, o primeiro é o sinal que eu quero monitorar. Como que eu navego nesse cara? Então, eu sempre parto do test bench. Esse é o meu test bench. Olha lá, o meu modulo test bench. Ó. Modulo test bench. Então, eu tenho que dar um caminho para essa diretiva funcionar. Aonde que a diretiva está? Está no test bench. Então, eu começo pelo test bench. Então, aqui eu fiz barra, né, pacmain_more_tb, test bench. Aí, barra, o sinal que eu quero monitorar é de onde? É do pacmain_more. É do pacmain_more. Só que pacmain_more é o nome do objeto. O nome da instância, né, é dut. Então, eu estou passando um caminho para ele. Então, ele vai entrar aqui, depois ele vai entrar no pacmain_more que está instanciado aqui, que é no dut. Então, olha lá, dut. E aí sim, lá dentro do meu circuito agora, quem que é o sinal que eu quero copiar? Se eu estou querendo copiar lá o sinal, monitorar um sinal interno, ele não vai estar na lista de entradas e saídas. Não é um sinal que está aqui, porque senão bastava eu monitorar diretamente, já que ele é um pino. Mas ele é um sinal que está dentro do meu módulo, então eu não tenho pino para esse sinal. Então, no caso aqui, quem eu quero monitorar é esse cara, estado atual. Então, aí eu passo lá o nome estado atual. Só que essa diretiva, ela não analisa diretamente. Na verdade, ela copia esse sinal para uma variável que eu tenha definido aqui no meu test bench. Então, o segundo parâmetro é justamente a string que tem o nome dessa variável que recebe essa outra variável. Então, ela tem que ser do mesmo tipo, né? Evidentemente. Então, estado atual, ela tem 2 bits. Ó, 1, 0, estado atual. Então, esse estado atual aqui, eu tenho que ter definido no test bench, com 2 bits também. Então, onde que ele está definido? Está definido aqui, ó. Então, na verdade, o meu estado atual do meu dut vai ser copiado para esse estado atual aqui dentro do test bench. Dessa forma, eu posso monitorá-lo. Então, essa é a forma correta de eu monitorar sinais em módulos, né, onde esses sinais não serão externalizados. Tá? Como eu falei de novo, externalizar um sinal só para eu poder monitorá-lo é um erro. Por quê? Porque dentro do modelo de simulação, quando a gente fosse fazer simulações temporais, vão ser adicionados parasitas do pino, capacitância, etc. Isso vai interferir na resposta temporal daquele sinal. E não é uma coisa realista, já que, na verdade, eu só externalizei para eu poder ver, mas no circuito final ele não vai ser externalizado. Tá? Então tá aí, pessoal, a definição aí do test bench e a explicação aí de várias das perguntas que eu fiz no guia, né, da questão de prioridade e outras mais.